Muito bom, boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Hoje a gente tem a presença aqui do meu querido Walter Willits. Tudo bem, Walter? Obrigado pelo convite. Tudo bem? E vocês, tudo bom também, Rogério? Tudo tranquilo. E para quem não sabe, a Chris Tamer, né? Sempre ela, né? Que me apresentou para o Walter. E a gente se deu bem logo de cara. A gente teve aí conversas sensacionais, discutiu muito a respeito do tema de autopublicação de livros já há um ano e meio, né? E logo de cara, conhecendo o Walter, o que me impactou imediatamente foi a energia dele para agir e para servir, né? É uma pessoa muito proativa e orientada para fazer além do normal para ajudar as pessoas. Então, Walter, já quero aqui reconhecer essas suas qualidades e agradecer pela sua presença, viu? Obrigado. Fazia tempo que alguém não me dizia isso. Fiquei Ah, feliz de então ouvir. já fica aqui registrado para a eternidade. E, Walter, tem muita gente que nunca ouviu falar de autopublicação de livros, né? E a Alpha Graphics é uma das empresas aí que estão na, na, na posição de frente nesse movimento. E queria te pedir, então, para você começar passando alguns conceitos básicos, e também dar um panorama geral, né, de como que você vê esse mercado se desenvolvendo, por favor. A autopublicação no Brasil, ela já começou, já tem muitos anos já, né? A nossa iniciativa em fazer impressão sob demanda, na verdade, começou em 2005, isso. O projeto da Alpha Graphics com impressão sob demanda de livros foi lá atrás, já tem quase 20 anos. E aí, isso é uma coisa que só vem crescendo e a cada vez, cada ano que passa, né, assim, o crescimento é enorme. Hoje, no Brasil, entende-se que aproximadamente 50% dos livros publicados no Brasil são de autopublicação. Ah, é? É Eu não muito, sabia disso. é um número Caramba, enorme, é muito grande. No mundo, 75% já é de autopublicação, número mundial. caramba, que É legal gigantesco. isso. É uma oportunidade muito legal para quem quer fazer alguma coisa nesse sentido, é muito bom. E isso Né? daí, e lá para em 2005, eu imagino que vocês tenham comprado as primeiras máquinas digitais, né, para print on demand, né, para aquelas os lotes bem pequenininhos. E eu acompanhei o início dessa indústria. E eu me lembro quando surgiram essas máquinas digitais, mas ainda não tinha uma competitividade em custos naquela época, né? E isso daí É, gradualmente foi sendo superado e hoje tá super competitivo, não é assim? sim, autopublicação, o conceito da autopublicação é justamente entrar numa lacuna, né, do mercado editorial, onde autores não querem investir numa tiragem mínima, que ela vem, mesmo as tiragens mínimas, elas vêm caindo, né, nas gráficas ainda editoriais, naquelas gráficas de grande, que tem equipamentos de grande porte para livro, Uhum, as tiragens mínimas vêm caindo. Antes você tinha gráficas de editoras que não faziam menos do que 5.000 livros certo. como o mínimo. Hoje você já tem gráficas e editoras que fazem 1.000, né? E 1.000 livros, se você for parar para pensar, embora pareça um número pequeno, o investimento para um autor fazer 1.000 livros para depois ir atrás da venda, esse é o lance, né? O cara Uhum, primeiro produz, ele investe o dinheiro, vai atrás da venda. Na sim. autopublicação é o contrário. O cara faz, você sabe, você fez isso. Você
você trabalha o livro, você tem o arquivo pronto, você vende e depois produz. É, Esse é o conceito da impressão sob demanda. Então, você primeiro recebe o dinheiro e depois você vai produzir, porque as máquinas elas têm ficado cada vez mais rápidas, as máquinas menores, as digitais, né? E aí proporciona agilidade na produção. E é perfeito. isso que está Porque crescendo. essa ideia, mesmo que eles tenham melhorado mais 1.000 livros para uma impressão inicial, é muito livro, né? Você, como É, autor novo, está assumindo um sim. risco desproporcional, diria, né? Então, é muito, para mim, eu sempre tive uma resistência muito grande quando eu pensava nesse risco de investimento em tiragens mínimas. E por isso que, para mim, print on demand, junto com essa questão que viabilizou a autopublicação, é muito mais atraente, né? Tentando traduzir em reais, o que seria hoje uma tiragem mínima de 1.000 livros, a gente fala entre a pré-produção e a produção do livro físico em si, estamos falando de um número aproximado de R$ 20.000 Uhum. para um cara que quer fazer um livro, um cara que não tem um autor independente, vamos dizer, mesmo que ele Sim. procure uma editora, né? Uhum. Ele vai gastar aí, vai desembolsar uns 20.000. Sem dúvida. E aí tem essa questão da velocidade do processo também, né? Porque na autopublicação você faz tudo. Então, é a velocidade que você der no processo. Isso também me atrai muito, porque você não fica dependendo de outros players para lançar o seu livro, né? Acho que isso é muito, muito bacana, né? É. Além disso, a questão da agilidade da produção, tudo mais, uma das coisas mais legais que eu vejo e uma das coisas mais vantajosas, né? Embora muitos autores independentes que fazem a sua autopublicação, esses autores às vezes não têm expectativa de retorno do investimento. Às vezes o cara faz um livro por gosto, né? Ou ele faz um livro muito técnico que aí já tem alunos que vão comprar, por exemplo, tal. Mas o legal da autopublicação, o que é completamente diferente na publicação através de uma editora, é que você determina o quanto você quer de direito autoral por unidade vendida. Então você tem o custo do livro, você sabe quanto vai pagar para a gráfica imprimir, a parte da logística, mas você determina que naquele livro você quer ganhar, sei lá, R$ 15 a unidade. Uhum. Em livro técnico, às vezes, o cara estava colocando lá R$ 80 de retorno por peça vendida, para um livro que é vendido a R$ 300 muitas vezes. Tem livros técnicos que são bem caros. Então, o legal é isso. O autor determina quanto ele vai ganhar. Pois é, eu acho que para as pessoas terem aí uma ordem de grandeza, eu vendendo um livro a R$ 60, se eu fosse fazer via editora, além dos riscos aí da tiragem e do valor que a editora em si iria cobrar, o resultado final seria que eu, como autor, provavelmente faria entre R$ 5 a R$ 10 por livro vendido, né? E aí, a R$ 60, eu vou fazer mais ou menos 50% de margem, uns R$ 30, digamos assim, por livro vendido. 6 vezes mais, né? Sim. Ou seja, a diferença ela é brutal, né? E eu acho que isso é uma diferença que se soma aos outros pontos interessantes da autopublicação, né? E o processo que eu utilizo hoje junto com a Alpha Graphics, para todo mundo saber, é que eu crio um site onde as pessoas realizam a compra e essa venda é sinalizada para a Alpha Graphics, que vai então imprimir e postar no correio.
né? Não, é o que o Walter falou, é o contrário. Você não vai imprimir um estoque e ficar correndo atrás para vender aquele estoque, né? E o outro problema de trabalhar com estoque é que a gente falou do aspecto do estoque ser muito grande, né? Mas e se ele for muito pequeno também? Você não está preparado. Então, nesse aspecto, o print on demand, ele é extremamente flexível. E aí você elimina o risco financeiro e você imprime aquilo que vendeu. Isso, para mim, é sensacional. Sensacional. E eu, como autor, hoje, com todo esse processo de parceria com a Alpha Graphics, eu não ponho a mão no livro. Na verdade, eu não ponho a mão em nada, porque eu consegui automatizar tudo, né? Isso é inimaginável 15, 20 anos atrás, né? Então, Sim. é uma revolução que eu acho que é muito legal. Me surpreende esses dados que você trouxe, porque eu tenho a impressão que é muito menos conhecido, sabe? Sim. A gente também Então, deveria ser talvez muito mais assim, difundido. o volume é grande, já vi 50%, mas para o público geral é pouco conhecido, né? É, sim. Quem não está nesse mercado não imagina esse número. O interessante é que a gente está muito acostumado com o modelo antigo ainda, mas o número de editoras que desapareceram do mercado nos últimos 10 anos é astrondoso, enorme. Ou elas tiveram que migrar para um modelo menor, né? Ou elas fecharam. Uhum. E aí, uma das outras vantagens que tem na autopublicação e na impressão sob demanda, principalmente, é que você consegue atualizar a edição em tempo real. Você não precisa ficar com um livro que, por exemplo, ou tem algum erro, ou tem alguma coisa que você quer atualizar. Aquilo lá você atualiza quando você quer, né? O Perfeito, arquivo para impressão, você pode colocar ele atualizado hoje. Você perfeito. descobriu que tem uma nova, sei lá, você quer mudar um capítulo, sei lá, pode É fazer isso isso. mesmo. É uma flexibilidade enorme, né? E esqueci de falar no começo da transmissão que quem está aqui assistindo ao vivo pode comentar e fazer perguntas, né? O meu primo, o Ricardo, tem uma pergunta aqui. Quer falar, Ricardo? Oi, Walter. Prazer em conhecê-lo. É possível, para cada unidade do livro, você colocar uma dedicatória específica para uma pessoa com a letra do autor? Ricardo, é um prazer também te conhecer. Sim, existem, como a impressão, às vezes, na maioria das vezes, né, a impressão, ela no caso do Rogério, eu acho que não foi assim. Acho que cada vez que ele faz um pedido, você não deve ter feito pedidos de 2, 3 livros, né? Você faz pedidos maiores. É, 20 livros mais ou menos de cada vez, né? Embora pode ser pedido 2, 3, né? Tem livros que estão existem portais, Ricardo, de livros sob demanda que você entra no portal, você escolhe por assunto, né? Então você quer lá falar sobre um livro de psicologia, você quer procurar lá, em vez de você entrar no site da Amazon, você entra num portal de impressão sob demanda de autores independentes, de autopublicação. É como se fosse o site da Amazon. Você entra lá, escolhe o autor, escolhe o tema, aí você escolhe, vão aparecer números, né? E você encomenda aquele livro. Então, é bem possível que a gráfica que vai fazer, que no caso a Alpha Graphics, ela imprima um livro daquele exemplar. Uhum. Imprime um. Ah, nesse caso, existem formas de você fazer personalização. É uma ferramenta que hoje ela é pouco usada, mas a gente consegue imprimir isso chama dado variável. Então a gente coloca uma folha, como se fosse uma folha de dedicatória na primeira página, na folha de rosto, e ali a gente consegue elaborar, né, um campo, um texto, e você coloca lá. Ou você coloca o nome da pessoa, como se fosse uma dedicatória, né?
você pode escolher um campo e escrever o texto que você quer. Então, se você, Ricardo, vai entrar numa plataforma de livro sob demanda, você escolhe o livro. Se o livro ele é personalizável, o autor escolheu isso, você pode falar assim, eu quero personalizar aqui um texto, como se fosse uma dedicatória para mim. Eu estou comprando, eu quero receber um livro como se estivesse sendo dedicado para mim. Aí você escreve lá o texto, ou já tem o texto já pronto, entende? Isso é possível, mas isso aí tem que ser elaborado desde o início do processo. É uma bela de uma ideia. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Obrigado aí pela pergunta. Coisas para a gente maquinar. O Yudi, por exemplo, se ele pedir 20 livros, ele pode ter uma dedicatória padrão, ou 2 ou 3 variáveis, e escolher, um livro para o João da Silva, outro livro para o José de Oliveira, e cada livro já sai com a dedicatória para essa pessoa e depois é colocado no correio de acordo com os dados dessa pessoa que ele fez a dedicatória, né? Precisa pensar nesses detalhes, né? Porque às vezes a pessoa que compra não é a pessoa que é a dona do livro. Então você precisa, né? Precisa botar essa opção. Tem gente que não quer dedicatória, tem que criar essa opção também. E tem gente que compra para dar de presente. Aí a pessoa vai querer que coloque o nome do presenteado, né? Então tudo isso tem que pensar. Mas é muito bacana, não tinha me atentado para essa possibilidade. A tecnologia hoje favorece e permite tudo. É só ser pensado desde o início do processo para poder fazer isso funcionar. E só retomando o que o Walter falou, é muito interessante essa flexibilidade de mudança, né? Você pode fazer uma segunda versão, uma terceira versão, quarta versão, a partir da venda seguinte já está no ar a nova versão, né? E então isso dá uma tranquilidade muito grande com relação à atualização do material, eventualmente corrigir erros, né? Não foi o meu caso, mas se surge um erro, você já corrige imediatamente, né? E você perceber um erro ou você trazer novas informações, um anexo, né? Então tudo isso você pode ir agregando, né? Então muito Tem umas legal. coisas interessantes, eu estava lendo umas pesquisas recentemente e aí tem uma muito legal, uma pesquisa inglesa da The Publishers, que eles falam que no ano de 2000, depois pós-pandemia, né, mas principalmente em 22 e 23, o aumento de leitura de crianças, né, até 12 anos subiu 24% no mundo. E a gente fica achando que as mídias sociais elas são desestimulantes, né? É um desestimulante, né, a leitura. Muito pelo contrário. Hoje, 50% dos usuários do TikTok leem mais livros atualmente do que na época que eles entraram para o TikTok. Então, hoje, nas redes sociais, o TikTok é uma das maiores estimuladoras de leitura entre jovens e adolescentes. Isso também é surpreendente. É mundial esse dado? É mundial esse dado. Uhum. É impressionante, é um número assim, enorme. 50% dos usuários do TikTok atualmente leem mais livros do que já liam antes. Livros no total, físicos e digitais. Físicos e digitais. Então, as redes sociais vêm colaborando para um aumento, né, da consciência da leitura e também, de uma certa forma, a melhoria, né, do nível intelectual dos jovens, como as últimas gerações não passou por isso. Uhum. Muito interessante. Outro número é que 59% dos jovens entre 16 e 25 anos voltaram a ler. Voltaram a ler. Voltaram a ler. Então, se você parar para pensar, jovens que não liam livros, a não ser aqueles mandatórios de escola,
Aqueles chats. voltaram e que mesmo sendo mandatório já não lê, né? Aham. Então, eles voltaram a ler livros por causa dos influencers digitais das redes sociais, fazendo recomendações de leitura. Bom, a Cris Tamer é uma influencer para livros também Uhum. muito forte. Hoje Sim. mesmo ela falou lá de livros que ela está lendo e tal. Isso faz as pessoas comprarem. Sem dúvida. Sem dúvida. Hoje eu tenho 9 livros na minha cabeceira atualmente. Não tinha isso. Não tinha isso. Eu vou lendo um pouquinho por dia de cada um, mas eu não fazia isso há uns anos atrás. As redes sociais respondem muito por isso. É muito interessante. E é curioso como é comum o testemunho das pessoas falando assim que o livro físico me atrai mais, né? Eu gosto de pegar na mão e ler no papel, né? Então, que no começo parecia que os e-books iriam reinar, né? E dominar o mercado, né? É, em Portugal hoje, um número interessante lá de Portugal. Em Portugal hoje, jovens de 19 a 34 anos, eles respondem por 30% de todos os livros vendidos em Portugal. E também influenciados via redes sociais. Uhum. O crescimento nessa faixa etária, que é das pessoas que mais usam né, usam as redes sociais, tem sido muito... Isso é bom, para o futuro isso é muito legal. É muito bom. Tudo isso é muito surpreendente. A questão do e-book, do Kindle, né, me parece que, pelo menos no meu caso, eu uso muito o Kindle para livros americanos, né, em inglês. Então, não preciso importar livro, que sai muito caro, né, importar um livro físico. Mas também para leituras mais corriqueiras, né? Então, livros que eu sei que são uma leitura rápida, enfim, que eu vou ler e depois não vou voltar a consultar, né? E aí os livros físicos são aqueles que eu quero ter na minha biblioteca pessoal, aquilo que eu quero ler e reler, né? E ter acesso imediato a eles. Então acabou sendo uma combinação interessante, né? Eu tenho muitos livros físicos e muitos livros no Kindle também, né? Ampliou o grau de possibilidades, né? Uma outra informação desse estudo da The Publishers lá na Inglaterra fala que no ano de 2023, só no TikTok, foram feitos 185 milhões de postagens no TikTok falando sobre dicas de livros. Olha o número. Então você imagina 185 milhões de vídeos publicados no TikTok sobre dicas de leitura. Uhum. Aí tá a fonte geradora de leitura para essa molecada. Muito interessante. E dá muita esperança para a gente, né? A respeito da sociedade. Muito legal. Muito bacana. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre como foi a minha experiência e o processo que eu implementei, né, para publicar os 2 livros. Aí, Walter, você vai complementando à medida que eu falar, pode ser? Claro. Para mim, isso é uma revolução, a autopublicação de livros. Poderia ser chamada aqui de a revolução silenciosa, né, da autopublicação de livros. Porque acho que deveria ser mais divulgado, ser mais conhecido, né? E está acontecendo. Eu pedi para o ChatGPT comparar um sistema de autopublicação com um sistema tradicional através de editoras, né? Porque hoje eu já não faço mais nada, eu só peço para o ChatGPT. Só que, como tudo na inteligência artificial, a gente tem que avaliar como que é a resposta que vem, e eu fui gerando os meus comentários aqui em vermelho, né? Então, quando você tem a autopublicação, você tem um controle criativo, ou seja, todo o conteúdo, a capa, o marketing, você que faz e você que decide.
Mas tem um controle adicional que não está citado aqui, que é o controle sobre os leads, sobre o contato de quem comprou de você, quem comprou o seu livro. Você sabe quem comprou o seu livro porque é você que está realizando a venda. Já através de uma editora, você não sabe quem comprou os livros, você recebe um percentual da venda, tá? E em casos de editoras, muitas delas ficam dialogando com o autor a respeito do conteúdo, né, com coisas do tipo, ó, se você fala disso, não vende, você tem que falar disso, você tem que, isso aqui vai ser rejeitado pelo público, seu público não vai gostar disso. Então, assim, eles dão muito pitaco, né, e acho que isso também cerceia a nossa liberdade. Tem gente que gosta, né, mas eu acho que tem esse aspecto para ser considerado. Sobre custo e investimento, a gente falou um pouquinho, né? De que na autopublicação você evita o custo de estoque, e está falando assim, você arca com todos os custos de publicação. Não, é verdade, mas você tem esses custos totais muito mais limitados, né? Já com a editora, ela diz que investe em publicação, em marketing, distribuição, mas na verdade é o autor que tem que pagar um valor de partida. Você que está, na verdade, pagando como autor o trabalho que a editora vai fazer, tá? Lucros, falei também, né? Ou seja, a gente, como autor, na autopublicação, fica com uma margem muito mais significativa. Temos aí os custos eventualmente, de campanhas e o custo da gráfica, tá? Já na questão do custo com o compartilhamento de lucros com a editora, o autor fica numa situação bem mais desvantajosa e fica na mão, né? Porque quem recebe o dinheiro primeiro é a editora, tá? Então tem esse contato muito forte, esse vínculo muito forte das editoras com as livrarias, né? E ali fica toda a margem do supply chain, né? Tempo de publicação, isso aqui é muito forte para novos autores, porque na autopublicação você mesmo define o ritmo que você quer dar para publicar o seu livro. Já no quesito tempo, junto às editoras, você pode ficar numa fila como um autor desconhecido por anos. Você pode simplesmente nunca publicar seu livro, tá? O caso verídico que a gente tem é o do Dr. Fábio Gabas, que estava um tempão, um ano, esperando um retorno da editora, e eu o convenci a vir para o processo de autopublicação, e aí, há alguns meses, já está vendendo. Né? Então, ele fez o lançamento no Simpósio Resonance no ano passado e está vendendo o livro dele. Tá? Essa questão da distribuição, aqui realmente, obviamente, a editora, com essas relações com as livrarias, tem um amplo canal de distribuição, mas vocês imaginam o estoque que é necessário para ter seu livro em todas as livrarias, né? Então, eu acho que deve valer muito a pena para altos volumes, né? Para realmente faturamentos muito expressivos, tá? E já na autopublicação, esse é um ponto que o autor tem que pensar bastante como que vai ser a estratégia de marketing, né? Porque tudo vai ser pela sua própria iniciativa, tá? O que tem a ver com a ponta de baixo, né? Esforço de marketing. Teoricamente, o esforço de marketing da editora é muito maior, tá? Mas só se for do interesse dela, né? Porque se você é um autor pequeno, desconhecido, quanto que você vai gerar de receita para a editora? Então, você vai ter... você vai despertar pouco interesse da editora em fazer um grande esforço de marketing, tá? Então, eu acho que hoje em dia, com Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, a gente tem condições de fazer o nosso próprio marketing, de criar uma pequena legião de seguidores que vai de boca a boca,
fazendo a promoção do nosso livro, tá? Então, são caminhos bem diferentes, tá? Uma das coisas que eu vejo e que o ChatGPT não vai achar para poder colocar aqui é a maioria das editoras, eles não têm tanta transparência com o autor. É sempre um número, é uma incógnita, né? Quantos livros venderam, porque é sempre um número que está muito distante do autor. Ele não controla o processo. E aí, o fato de você não controlar o processo abre uma brecha enorme para você ficar totalmente à deriva, né, do que está acontecendo, se está vendendo, se não está. Você pagou pelo livro, pagou pelo estoque, e o retorno vem quando a editora quer que você receba, porque você não consegue saber quando vendeu. É Então, verdade. teve muitas editoras que quebraram ao longo desse processo todo, né, dessa democratização da publicação de livro e da queda mesmo de volumes de impressão de livros. No mercado editorial caiu de bico, né, de uns 10 anos para cá, Uhum. que teve muita gente que vendeu o livro, a editora recebeu a grana e não repassou para o autor. Nossa, porque o fluxo está sendo controlado pela editora, né? Então você realmente fica refém, né? Sim. Então ele recebeu e você pagou e não teve sua grana de volta. Sim, sim. Valdívia, quer fazer algum comentário? Sim, eu tenho um contrato, na verdade eu quero fazer as duas publicações, um através de uma editora, um livro técnico de engenharia, né? Mas só para ter um parâmetro que foi negociado com essa editora, se de um lado é bom para a minha parte profissional ter uma editora atrás do meu livro, a parte financeira fica muito a desejar, né? Vai ser feita uma tiragem de 5.000 livros e vão me dar em exemplares 50. É essa a proposta que fizeram para mim, né? O livro vai ser vendido a R$ 100, então eu, como autora dessa tiragem, vou ganhar R$ 5.000, né? É duro, mas tudo bem. Daí você faz aquele custo, né? Custo-benefício. Eu acho até importante, que eu ainda não tenho nenhum livro publicado, mas eu já tenho outro livro, eu quero publicar com vocês, né? Eu quero trabalhar, quero Estamos fazer. aqui coletando adeptos, novos adeptos. Eu quero fazer um lá e outro cá. Sabe Né? que, Valdívia, além desses benefícios que a gente está falando, eu acho que tem esse valor humano de autonomia, sabe? Da gente Sim. realmente fazer sem precisar ficar refém de outras situações. Porque Sim. esse eu acho que é o pior, sabe? Essa sensação de que você não consegue avançar e você não tem o controle e o domínio da situação, né? Isso. Essa E questão aqui de credibilidade que você citou é o último ponto aqui, né? Validação profissional. Eu acho que isso talvez seja um pouco exagerado. No fundo, eu não acredito muito nisso, não. Passado, você é o profissional que é independente da editora, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que eu coloco um ponto de interrogação nisso, tá bom? Então, obviamente são dois modelos válidos, mas eu questiono muito essa questão de dependência do processo de editoras, tá? Obviamente. Mas, óbvio, você tem que trabalhar bastante para você realmente ir pelo caminho da autopublicação, e eu vou explicar um pouquinho como que é o processo que eu realizei, tá? Então, para criar o livro, você tem aí uma etapa de brainstorming sobre o tema do livro, como que você vai estruturar o conteúdo e obviamente, o que você coloca em cada uma dessas estruturas, né? E para isso, eu usei o ChatGPT como apoio. Então, você pode pedir para ele gerar
essa estrutura para você organizar os seus pensamentos, né? Então, por exemplo, se você colocar aqui, quero escrever um livro sobre, vou chutar alguma coisa aqui, design de interiores. Sugira um outline para meu livro. Obviamente, aqui ele vai trazer uma coisa extremamente genérica, porque você não deu dado nenhum, né? Mas vocês percebam o grau de organização e de praticidade que ele traz para o processo, porque logo de partida você tem uma organização. Né? E aí você pode pedir para ele gerar detalhamento em cada um desses bullets aqui. Tá? Então você, no mínimo, pode usar isso como um checklist. Eu não posso esquecer disso. Você pode copiar isso para um Word e colocar as suas especificidades. Tá? Mas eu sugiro que a gente comece com um parágrafo aqui muito mais rico, que você detalhe muito mais do seu perfil, você detalhe o papel do ChatGPT, né? Então, que ele atue como um expert em arquitetura e etc., como um grande escritor, experiente em redação de textos técnicos, né? E que você traga os conceitos principais que você quer no seu livro, tá? E a partir dali você consegue ter um outline aqui, né, uma sugestão de estrutura para o seu livro muito mais rico, tá? Então, quando você está insatisfeito com a resposta do ChatGPT, em vez de xingar o ChatGPT, você tem que pensar o seguinte: eu preciso melhorar a minha solicitação ou a minha pergunta. É a minha pergunta que está fraca. Tá? Esse é um caminho. Outro caminho é que você consegue gerar hoje o seu próprio ChatGPT, o chamado GPTs. Tá? Então, se vocês virem aqui do lado esquerdo, eu criei um aqui só para eu gerar textos curtos. Chama Reflexões e Storytelling, né? Então, o que eu fiz nesse GPT? Eu ensinei o ChatGPT a respeito do meu estilo de escrita. Então, deixa eu entrar nele aqui. Então, aqui eu fui configurando ele, né? Textos de reflexão cativantes e breves com o estilo do autor. E eu fui passando instruções de como que ele tem que escrever. Tem que ser conciso, para ser lido em menos de 1 minuto, né? Concluindo com uma reflexão profunda para gerar introspecção. Então, fui descrevendo como que ele deve agir, tá? E depois eu fiz o upload de uma série de textos meus, tá? Para que ele assimile o meu estilo de escrita. Tá? E aí as sugestões dele vão vir de acordo com o meu estilo, porque isso está na instrução. Tá? De acordo com o estilo de escrita do autor. Tá? Então, o ChatGPT, ou então o Gemini, o da Microsoft, né, podem ser usados para ajudar bastante nesse processo, tá bom? E aí você, então, cria todo o esqueleto do seu livro, tá? E aí, dentro de cada sub-bullet, de cada outline, ou você coloca o seu texto, escreve 3 parágrafos ali por sub-bullet, onde você fala sobre o que você quer naquele tema, ou se você tiver sem ideias, você dialoga com o ChatGPT para gerar o conteúdo. Tá? Outra coisa interessante é você escrever e depois colar esse texto no ChatGPT e pedir para ele melhorar a redação, tornando ela mais elegante, mais fluida, né? Isso também vai
vai melhorando o texto, tá? E aí você gera um primeiro draft, e a pessoa acho que nunca deve se contentar com o primeiro draft, porque ele vai conter tudo aquilo que você quer transmitir, mas ele não vai ser uma leitura agradável, vai ser muito mecânico. Então você tem que aí pensar como que você agrega fatos pessoais, né, histórias que realmente sejam magnéticas, né, que tragam uma surpresa, alguma reviravolta, uma aventura que você viveu, alguma coisa engraçada, enfim. Você tem que refletir sobre como você torna realmente a leitura mais fluida e fugindo do monotonismo, tá? Então, isso aqui é uma coisa que você precisa prestar atenção, porque as sugestões do ChatGPT, elas virão de uma forma monotônica. E aí fica muito chato de ler. E você precisa trazer o seu tom para o seu livro, tá? Depois você tem que lembrar de complementar os dados científicos, né, fontes, etc., e não acreditar na inteligência artificial para isso, porque esse é um ponto falho, né, do ChatGPT. Eu sugiro contratar um profissional no final para revisão dos textos, tá? Porque ajuda muito, tem muita contribuição de quem tem experiência em redação de textos, tá? Tem a questão da capa e da contracapa. No meu caso, eu gerei a capa e a contracapa com inteligência artificial. E é impressionante o que ele gera, né? Mas, obviamente, você pode contratar um profissional que provavelmente vai usar inteligência artificial, mas, enfim, tem esses dois caminhos aí, tá? Toma cuidado se você for pedir para alguém escrever o prefácio, enviar o texto para essa pessoa o mais rápido possível, né? Porque senão pode virar um gargalo no seu cronograma, tá? Nesse momento, eu acho que vale muito a pena contratar uma profissional, um profissional também para diagramação dos textos, né, no livro, né, no formato do livro. Tem que prestar atenção na formatação para gráfica, né, porque tem que casar certinho nos formatos que a máquina é capaz de fazer a impressão, tá? Imprimir a prova e realizar os ajustes, né? Sempre tem alguma coisinha para ajustar, certo? E aí você faz a parte de marketing, faz um pré-lançamento, faz um lançamento, etc. Tá? Então, é impressionante o grau de autonomia que a pessoa tem para lançar o seu próprio livro. E o grau de ajuda que a tecnologia dá hoje para realizar todo esse processo, tá? Esqueci de falar do processo lá de ISBN, né? Tem que comprar lá o ISBN e tal para botar no livro, mas é super simples também, tá? Então esse é o processo para você criar o livro. Depois tem o processo de pedidos, né? E isso também é uma coisa que você tem que pensar antes, porque você como autor pequeno, desconhecido, o que você vai fazer para vender o livro? Uma vez que você vendeu o livro, você vai ter que ter uma administração. Você vai fazer essa administração ou vai contratar alguém para fazer isso, né? E hoje é muito interessante que é muito possível você automatizar o processo de pedidos, tá? Então, começando aqui pela geração de demanda. Então, você pode fazer eventos para promover o livro, pode dar palestras, etc. E tudo isso ajuda a vender o livro. Você pode ler trechos dele, fazer propaganda nas mídias sociais, tá? E você pode usar campanhas pagas, né, no Facebook, né, por exemplo. E eu tenho feito uso dessas campanhas pagas, e é muito interessante, porque você vai ajustando a inteligência da campanha paga de modo que você vai otimizando a taxa de vendas até que você chega no break-even, né? No ponto de equilíbrio, onde aquilo que você está vendendo está se pagando, tá?
E aí, uma vez que você consegue chegar nesse ponto de equilíbrio, aí você pode aumentar as verbas para as campanhas, porque você já sabe que isso está se pagando. E aí, com o tempo, você vai gerando movimentos maiores, tá? Você vai precisar de um site chamado landing page, né? Um site de vendas com sistema de pagamento, tá? No meu caso, eu uso a Eduz, tá? Mas tem vários sistemas de pagamento. E o que eu fiz foi criar um link eletrônico através de um protocolo chamado webhook para enviar informação para Alpha Graphics. Tá? Então, o pessoal lá na Alpha Graphics recebe a atualização de uma planilha do Google online. Toda vez que uma venda é realizada na Eduz, essa planilha tem uma linha nova agregada e é visível para o pessoal da Alpha Graphics. E aí eles sabem que tem que entregar esse livro, tem que imprimir, eles recebem o endereço, o nome da pessoa, né? E eles têm um acordo com os Correios, então eles geram lá o código de rastreamento. Tá? E aí, no momento que eles têm o código de rastreamento, então eles alimentam esse número de volta na planilha. E eles clicam lá num botãozinho que eu criei também, chamado de enviar. Tá? Quando eles colocam esse status de enviar, esse webhook ele é acionado novamente e o cliente recebe o código de rastreamento por WhatsApp. Tá? Tudo isso automático. Né? Além disso, a cada venda realizada, eu registro o contato do cliente num sistema chamado CRM, né, de relacionamento, para eu ter tudo isso atualizado num banco de dados, tá? E aí tudo isso eu utilizo para iniciar, de fato, um relacionamento. Então, a partir disso, eu convido para a pessoa participar do nosso grupo de WhatsApp, convido para eventos, ofereço novos produtos, né? Tenho 2 livros, ofereço outro livro, ofereço cursos e mentorias, tá? Então, é um processo end-to-end, né? Do começo ao fim, automatizado, tá? E isso é uma coisa, para mim, impressionante, porque imagina quantas pessoas eram envolvidas anteriormente para fazer esse processo, tá? Me dá muita satisfação ter isso funcionando e principalmente o fato de eu não ter que fazer nada. A venda acontece e o livro é entregue para o cliente. Para mim isso é quase que mágico. Quase que mágico isso está acontecendo, tá bom? Dá trabalho? Dá trabalho. Para mim deu trabalho na primeira vez, né? Mas agora está funcionando de uma maneira fluida e sem problemas, tá? O Walter me alertou como um fator crítico de sucesso para todo autor é a questão do marketing, essa geração de demanda, certo? Então, de fato, essa geração de demanda é um ponto que precisa estar muito claro na cabeça antes de começar o projeto. Como que essa demanda vai ser gerada? Como que você vai atrair as pessoas e as pessoas vão ficar sabendo que você tem esse livro para vender? Tá? Esse é o grande desafio, principalmente do autor desconhecido, né? Que não tenha uma grande presença em mídia social. Isso é realmente um obstáculo e, obviamente, isso vai depender da expectativa de venda do autor também, tá? Então, se a pessoa tem uma alta expectativa de vendas, mas tem uma baixa presença, por exemplo, nas mídias sociais, como que isso vai ser resolvido, né? Só com campanhas pagas, né? Pode não chegar lá.
Então, esse é um ponto que acho que pensaria antes de começar. Tá? Walter, você tem informações de como esses novos autores estão fazendo para gerar demanda, além desses caminhos que eu citei aqui? Eles, muitas vezes, né, é que você foi muito além, né? E o que você está propondo é uma coisa bastante autônoma, né? Isso é uma coisa muito legal. Quando os autores autônomos, desconhecidos, eles procuram as plataformas de autopublicação, o valor que ele acaba pagando pelo livro ali já tem uma taxa embutida para as plataformas fazerem a colocação desse título nas plataformas de vendas de livros digitais, como o Amazon, como até no Google, eles fazem esse trabalho. Uhum. E que eu acho que é um caminho muito válido também. Você pode explorar um pouquinho mais essa alternativa? Sim. No nosso caso, né, a Alpha Graphics tem uma plataforma de geração de livro de autopublicação. Hoje são mais de 50 mil títulos que estão na plataforma. É como se fosse um mini Amazon ali. E lá, tanto a Gbook quanto o Clube de Autores, eles fazem muito marketing em cima daquilo tudo. O tempo todo ali tem coisa acontecendo. Só para você ter uma ideia de números, né? Hoje, dos livros vendidos de autopublicação no Brasil, 50% desses livros, deixa eu refazer, de todos os livros publicados no Brasil, 50% são de autopublicação. Deste número, desses 50%, 25% disso é impresso na nossa plataforma. Nossa! Vem pela nossa plataforma. Então, estamos falando de 12,5% de todos os livros publicados no Brasil. Hoje, eles são feitos através do Audiobook e Clube de Autores. Então, hoje, assim, e eles fazem esse marketing, né? Então, essa roda gira e eles têm um bom trabalho em cima disso. Como você falou, mídias sociais é um acelerador importantíssimo, né? E aí, muitos os maiores best-sellers, né, de autopublicação são, de fato, profissionais que têm muita penetração nos seus mercados, tem muito livro técnico, né? Então, acho que no caso da Valdívia deve ser alguma coisa mais ou menos. Você é professora, Valdívia? Dá aula? Dou aula também. Eu sou engenheira em 3 especialidades, perita, né? Judicial, dou aula para pós-graduação, presidente de associação, então tem bastante assunto. Assunto aí para dar, né? Você tem muito assunto, você tem muito público, né? Uhum. Tenho 10 mil seguidores também, nunca fiz nada comprar seguidores. E esses 10 mil nem faço nada, nunca vendi nada lá. Uhum. Mas eu preciso começar a vender, que eu estou perdendo dinheiro. Então, e esse é um caminho muito válido que o Walter está falando, que pode inclusive seguir em paralelo, né, ao que eu já falei. Então, depois eu coloco o link na descrição desse vídeo da Gbook e do livro do Clube de Autores, certo? Sim. O engine do Clube de Autores e do Gbook é o mesmo, né? Então, você vai ver num, você vai ver no outro. É a mesma coisa, a mesma metodologia, é a mesma engenharia rolando por trás ali. E é bem assim, cara. Eu vejo muito trabalho de marketing, principalmente em mídias sociais. Uhum.
você não deve começar um livro de autopublicação sem pensar nisso primeiro. Isso. Porque muitas vezes o autor começa como um desejo pessoal, né, realização de um sonho, mas é importante também pensar no público, ou seja, como que você vai divulgar, como que você vai viabilizar essa distribuição, né? Então tudo isso tem que ser bem pensado antes de começar o projeto, né? Em relação a custos, a gente falou em relação às vendas, o que retorna para a gente, né? Mas para ter um valor inicial, para a gente imaginar ir para a autopublicação, qual um valor inicial para que a gente possa pensar? Não, você não tem, né? Não precisa gastar dinheiro, porque você vai Mas escrever, vai você ter vai gerar um Word, um arquivo PDF. Não, você tem custo sim, né? Se você for usar, então, revisor, revisor, diagramação, sim. Aí, sei. o pacote total pode ser alguma coisa de 3 a 5 mil reais, né? Uhum. Mas acho que não deve passar disso, não, tá? Tá. Então, dependendo do profissional, eu percebi que os preços flutuam bastante nessa área aí, tá bom? Sim. Muito bom. É que você tira, desculpa interromper você, Sim, você tira de toda a cadeia, você elimina, acho que 70, 80% dos intermediários. exato. Nesse processo tem muita gente que ganha dinheiro, muita gente que nem faz quase nada, e você elimina praticamente todo mundo. Sim. É muito mais eficaz, muito mais enxuto, né? Realmente é rápido, tá? Então, eu vejo enormes benefícios, tá bom? Bom, pessoal, deixa eu compartilhar só esse contato aqui. Para quem tiver mais interesse de se aprofundar, entre em contato com a gente, deixando aqui o nosso WhatsApp. Escreva ali, né? Tem interesse em saber mais sobre a autopublicação de livro? Porque se tiver um quórum mínimo, eu posso me motivar a criar algum conteúdo para um grupo fechado, tá? Realmente para esmiuçar todos esses detalhes, como que você usa de fato o ChatGPT e outras ferramentas, quais ferramentas para criar sua própria arte, como que você conecta o fluxo de pedidos, sugestões de pessoas para revisão de texto, diagramação e tudo mais. Quem precisar de um apoio nesse sentido, escreva para a gente, porque se tiver aí um grupinho, acho que pode ser uma coisa bacana da gente fazer junto, tá bom? Divulguem, né? E Oi? divulguem. É muito importante que todo mundo possa divulgar essas coisas que a gente conversou, porque é muito interessante como sobre isso a gente não sabe. Divulgar, né? Então, se você gostou desse conteúdo, ou você lembra de uma pessoa, nossa, aquela pessoa tinha que publicar um livro, escrever um livro, manda também esse vídeo para ela, e a gente fica aí à disposição para conversar. E a Alpha Graphics está aí para ajudar em tudo que vocês precisarem para tornar isso uma realidade. Para mim, realmente uma satisfação enorme. Aliás, trabalhar com todo mundo da Alpha Graphics tem sido uma experiência sensacional. Todo mundo muito para cima, muito empreendedor. Só tenho a agradecer Obrigado. realmente. Eu que agradeço. Você ensinou muito a gente a fazer muita coisa. Você é um gênio, Rogério. Desculpa as gastos. Você é um cara muito inteligente, visionário, muito legal. Gratidão, Walter. Obrigado. Não, não me considero nem próximo disso que você falou, mas agradeço demais. Agradeço a toda a equipe. É uma alegria muito grande estar desenvolvendo essa parceria que só vai florescer, tenho certeza. E a gente vai explorando cada vez mais novas possibilidades, né? A gente tem aí novas ideias. Estamos aí sempre tomando cafés para gerar novas possibilidades.
E a gente fica à disposição, tá, gente? Quanto mais gente nesse movimento de autopublicação, melhor. Me traz muita felicidade ajudar as pessoas que querem aprender sobre isso. Então, fico sempre à disposição para ser contactado. E deixe seu comentário, compartilhe com os amigos e com os familiares, porque pode ser até pessoas que nem tenham essa pretensão de ter muitas vendas, mas simplesmente querem publicar um livro para a própria família, para os próprios amigos. Assim, o caminho é a autopublicação, viu? Então é uma possibilidade muito grande e espero que seja cada vez mais conhecido pelo grande público. Eu tenho medo de publicar um livro. Já plantei uma árvore, tenho um filho. Se eu publicar um filho, eu já fico pronto. Se eu publicar um livro, eu fico pronto para morrer. Não, você só quer dizer que você já fez a lição de casa. Só isso. Você teve um Fusca já? Já. Então, realmente, você não deve publicar um livro. Aliás, foi o primeiro carro dele, não foi, não, mano? Sim, mas depois que eu aposentei, eu estava num tédio danado aqui, comprei um velho para mexer com ele. Então, você escreve um livro Como Consertar Bem um Fusca, como reformar um Fusca. Isso ele pode fazer mesmo. Deixar como legado. Muito legal, gente. Gratidão, obrigado, Walter, mais uma vez. Obrigado a você pelo convite, foi um prazer conhecer todo mundo aqui. Boa sorte para todos vocês aí. Muito obrigado, gente. Valeu. E vocês, por favor, deixem um comentário e sigam o nosso canal também. Valeu? Até a próxima, então. Obrigado. Tchau, gente. Tchau.